Olá, estamos aqui iniciando esse canal, abrindo essa oportunidade aí de trazer realmente profissionais, né, que tiveram uma trajetória incrível aí de realização e apresentar para vocês é, essa trajetória como exemplo, como caminhos a serem seguidos através aí do nosso canal do Carreira e Sucesso. Então, estamos iniciando hoje, na verdade, a nossa primeira entrevista, abrindo aqui o nosso canal, com hoje um convidado super especial, que é o professor Ademir Baldon. Ele tem uma trajetória incrível, tanto em empresas multinacionais, como também na área acadêmica. Já é hoje aposentado, mas continuou nessa trajetória e ele vai compartilhar um pouquinho dessa experiência de vida, né, dessa trajetória da sua carreira, como exemplo, como realmente conseguir ser bem-sucedido, como transitar nesse universo e ter realmente mais realização e satisfação em várias áreas aí da vida como um todo, né? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem nos assiste em diversos horários. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Renata, e a todos aqueles que irão nos assistir, né? Bom, eu sou paranaense, ali do norte do Paraná, próximo de Londrina, cidade de Sertanópolis, e eu me mudei para a Americana há 42 anos. Muito bem. Razão da mudança, caramba, dificuldades, tragédias, quase um cenário de fome, né? Então, eu era boia fria lá no meu estado, né? Eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, porque isso também é lição, isso também é aprendizado. Quando eu me mudei para cá, eu estava indo para o segundo ano do ensino médio. A gente mudou para cá aos poucos. E aí a gente morava numa casa onde eu vivia num porão de terra ainda, e a gente cozinhava em latas, em uma chapa de ferro, para preparar aquilo que era possível para levar para a roça. Mudando, então, para a Americana, eu trabalhei por 7 anos no comércio, numa rede de calçados. Eu vou citar o nome porque eu tenho carinho por todos. Eu trabalhei no Marim Calçados por 8 anos. Eu fui vendedor e ali eu conheci, vamos dizer assim, a sociedade de Americana toda, porque a empresa é tradicional. E ali eu comecei a entender que é muito legal conhecer gente, né? E eu comecei a me apaixonar por gente, pelas pessoas. O meu sonho de consumo, enquanto Paraná, como eu sou da roça, do sítio, era ser engenheiro agrônomo. Eu não consegui, eu não tive como, pelo fato de ter que trabalhar e cuidar da família, e eu acabei, então, aqui em Americana, ingressando para o curso de administração de empresas. Mas antes de ser administrador, eu passei por outros 2 cursos, onde eu abandonei por falta de condições para pagar a faculdade. Bom, então eu vim e fui fazer aquilo que era possível. Então, fui para a loja, passei 8 anos, e eu terminei o curso médio, o colégio, que foi o colégio técnico. Aí depois eu ingressei em 2 faculdades, eu abandonei, porque eu não tinha grana. E aí eu acabei entrando, então, fui trabalhar numa multinacional.
uma grande empresa multinacional americana, que eu vou falar o nome porque eu tenho muito respeito por ela e muito carinho, que é a Goodyear do Brasil. E aí eu brinco que lá na Goodyear eu entrei como escravo, né? Meu primeiro cargo na Goodyear foi escravo. Mas eu falo isso com respeito, com carinho. Por que que eu falo escravo? Lógico que não era escravo, porque a gente tinha uma alimentação maravilhosa, transporte maravilhoso, planos de saúde, enfim, né? Vários benefícios, ganhava-se um bom dinheiro, mas eu brinco que eu era escravo porque eu entrei fazendo o trabalho lá do chão, lá do piso, e transportando peso. Então, por eu ser uma pessoa de 1,65 m de alturas, eu transportava até 60 quilos nas costas, 8 horas por dia. Então, eu brinco que eu era meio escravo. Então, ali na produção, eu limpei banheiros, eu varri chão, eu pintei máquinas e carreguei muito peso nas costas para poder abastecer as máquinas que construíam os pneus. Então, o meu cargo era bem legal, era alimentador de máquinas. Olha que nome fantástico, né? Bom, então, aí eu entrei para a Goodyear e eu olhava assim para o horizonte e eu via aquela empresa maravilhosa e eu enxergava assim uma lâmpada, uma luz, para assim, caramba, aqui eu acho que dá para crescer. E aí eu verificava, bom, para eu crescer, o que eu preciso fazer, né? Onde eu gostaria de chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí eu me lembro que todos os dias eu fazia turmas, né? 6 por 2, eu trabalhava sábado, domingo à noite. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que eu acordava, eu ia para o trabalho e eu ia pensando o seguinte, hoje eu vou pedir demissão porque eu não aguento mais. Eu estou me arrebentando nessa empresa de tanto fazer força, né? Mas quando chegava no final do dia, eu lembrava que eu tinha pai, mãe, aluguel e despesas a pagar, né? E aí eu também me lembrava que era mais um dia que eu tinha vencido, né? Era mais um dia que eu tinha superado. Então, isso me motivava. Esse era o motivo para a ação. Qual a ação? Voltar no outro dia ao trabalho. E aí eu pensei comigo, bom, só tem um caminho para eu fazer aqui, para eu sair disso, é estudar, continuar estudando. E aí a empresa, naquela época, ela ajudava todos que queriam estudar. Então, aí eu fui para o Unisal, fui fazer administração, que era o que dava para fazer. Ela me pagou 50% de todos os 4 anos de faculdade. E aí eu comecei a evoluir na organização. E já aproveitando, depois da faculdade, eu fiz 2 especializações e a pós-graduação, que ela também me pagou. A pós-graduação, ela também me pagou. E aí eu fui, então, buscando o crescimento através do conhecimento. Então, na época, tinha muitos concursos internos dentro da empresa e eu ia participando daqueles que eu atendia os requisitos. Então, foram 28 anos, né, que eu fiquei na empresa Goodyear. Daqui 12 dias farão 9 anos que eu estou fora da empresa Goodyear. Eu tive lá 10 cargos, 10 funções. Por exemplo, eu não sou engenheiro, mas eu trabalhei por 10 anos na engenharia de campo, porque eu me especializei nos produtos, né? Me especializei em produto novo, que eu chamo de pneu parado, e depois eu fui convidado para fazer uma auditoria a nível Brasil, no departamento de vendas e assistência técnica, e ali eu me especializei em produto rodando, em pneus usados. Então, uma coisa casou com a outra,
de forma perfeita, e eu virei um perito, me transformei em um perito. Então, eu encerrei aí a minha carreira na Goodyear, como executivo, cuidando de toda a garantia de produtos da organização, inclusive para vários países da América Latina. A única linha de produtos que eu não cuidei, que eu não cuidava porque era muito específico, eram os pneus de aviões. E então eu era o executivo da garantia e eu era o cara que também atendia o saque na parte técnica. E aí eu tive a oportunidade, então, de trabalhar em quase todos os países da América Latina, como técnico ou como facilitador de workshops e como treinamento. Então, eu encerrei a minha trajetória na companhia como treinamento, vendas e marketing, um executivo que cuidava da garantia, cuidava das reclamações e das grandes contas. Ou seja, então eu me especializei em administrar conflitos, em administrar adversidades ou em administrar os descontentamentos com o produto. E graças a Deus, até onde eu me lembro, eu nunca perdi um cliente. Por mais descontente que ele tivesse, a gente conseguia reverter o quadro, que era, na verdade, uma grande vitória, porque, lógico que o diretor ficava no pé. Imagina perder um cliente de 50 milhões por mês de compras. Seria assim, uma catástrofe para aquele momento. E eu deixei a empresa em 11/11/2011. Olha só. Que interessante, né, professor? Essa questão, acho que tem alguns pontos que me chamaram muito a atenção em relação à perspectiva de crescimento, então as oportunidades que o senhor olhou e enxergou ali, né, para a sua trajetória profissional, essa visão de futuro, de onde realmente, né, eu quero sair da condição que eu estou hoje, né? Então tinha uma motivação aí pela dor, infelizmente, né? Sim, tipo, olha, é uma situação que eu tenho que ficar pela minha condição nesse momento, mas eu enxergo essa oportunidade e o crescimento ele vai vir através desse conhecimento, desse investimento em você. Então, assim, são alguns pontos que me chamaram a atenção nessa sua fala, né? Então, esse caminho da busca pelo conhecimento, isso realmente é o diferencial e é o que nos coloca, né, em patamares superiores, né, como diferenciais. Né? Sem dúvida, eu também penso assim, Renata, exatamente da mesma forma. Não tem muitos caminhos, não. O caminho assertivo e verdadeiro que você precisa buscar é esse, o conhecimento que ele vai te levar ao sucesso. O sucesso é você ter o suficiente para viver em paz, viver bem com você e com os outros, com a família, né? E ser feliz. Né? Isso é importante. Né? Porque as pessoas importantes não são aquelas necessariamente que têm dinheiro. Eu conheço um monte de pessoas importantes que não têm dinheiro. Eu falo que o sucesso, a minha definição, professor, o sucesso, né, de sucesso é você ter tempo e recurso para fazer o que é importante para você, porque cada um, né, vai ter um sonho, vai ter um objetivo e vai ter aí o seu senso de importância, né? E a gente depende desse tempo também para isso. E assim, além disso, né, dessa trajetória toda na multinacional e como, né, destaque na sua profissão realmente, além disso, ainda o senhor traçou uma trajetória paralela, né, na área aí da educação. É isso? Sim, exatamente. Então, veja só, como corporativo, no mundo corporativo, eu já meio que era professor corporativo, porque eu que preparava a equipe de vendas da empresa, eu que preparava todos os distribuidores. Nós tínhamos, na época, 650 lojas no Brasil, mais as fábricas de reforma.
e eu que treinava a todos. O time de engenheiros, de assessores de vendas da Goodyear também ficava comigo para desenvolvê-los dentro desse segmento. Então, eu já era meio que um professor corporativo. E eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de sala, eu sempre gostei de palco, vamos dizer assim, né? Embora aos 17 anos eu não conseguia atender nem telefone, de tanta vergonha que eu tinha, eu sofri muito para romper essas barreiras. Eu posso citar aqui o professor Mauro Viana, de Piracicaba, que eu fiz o curso dele em 1983. O curso dele esse ano vai fazer 52 anos, e me parece que é o último ano que ele vai atuar. Esse cara me desenvolveu de uma forma extraordinária. Cada aula que eu assistia dele, eu sofria muito mais do que antes. Por quê? Porque ele batia sem machucar. Então, eu me desenvolvi ali e toquei a vida. Deixando a Goodyear, então, eu falei, bom, agora é hora, porque eu queria dar aula na faculdade, mas eu não tinha tempo, porque eu viajava 2 até 3 semanas por mês. Muitas vezes ficava 15 dias fora de casa. Então, aí eu me lembro que eu deixei a empresa em novembro. Em março, eu já estava na FAM, Faculdade Americana, onde eu fiquei por 7 anos. E essa brincadeirazinha de uma disciplina terminou os 7 anos, eu tinha 12 disciplinas e 6 cursos na Faculdade Americana, além de uma especialização e de uma pós-graduação, que eu também atuei. Então, eu comecei a construir aí uma carreira acadêmica. Um ano depois que eu estava fora da Goodyear, já como professor, eu abri a minha empresa, que é uma empresa de consultoria, que se chama AB Reengenharia Humana e de Processos. A reengenharia humana surgiu de 2 fatores: uma palestra que eu assisti do professor Delfim Neto e do curso do Mauro Viana. O Mauro Viana chama aquele curso de Engenharia Humana, né? E o Delfim Neto disse na palestra que, naquele momento, em 2008, as empresas estavam passando por uma grande reengenharia humana. Então, eu coloquei esse nome na empresa porque eu sou pessoas, eu gosto muito de pessoas, então, AB, Reengenharia Humana e de Processos. E aí eu tenho essa empresa de consultoria que tem alguns braços. Tá, só comentando essa questão, né? O senhor trouxe, né, a questão da necessidade também do momento, do mercado e a oportunidade que o senhor viu, né, de entrar, além desse conhecimento, né, de estar introduzido aí na área acadêmica, trazer para o mercado também toda uma experiência, né, de uma trajetória aí na Goodyear, né, de mercado realmente, para aplicar, às vezes, para outros mercados, né? Então, eu acho que isso gerou essa oportunidade, né, e a abertura da sua empresa, desse novo negócio, né, unindo essas oportunidades, o conhecimento, a experiência e a oportunidade do momento, né? Sem dúvidas, eu já te digo que a FAM me contratou a curtíssimo prazo, e a razão maior era a experiência de processo, a experiência de fábrica, trazer essa experiência, essa prática para dentro da sala de aula, porque o perfil da instituição, e agora eu estou na Anhanguera e no Senac, que são perfis mais ou menos parecidos, onde a gente, essas instituições, elas dão muito valor à prática. E quando você entra na sala de aula, com essa vivência de quase 30 anos, e eu estou falando de vivências da Goodyear, mas eu tive a vivência, por exemplo, da De Pascoal, que era maior que a Goodyear, inclusive, em número de funcionários, e de outras tantas empresas aqui, né, que eu poderia citar, que eu atendia, cada uma com a sua cultura, você vai aprendendo tudo isso. E, logicamente, dentro da companhia, eu fiz pelo menos uns 50 cursos que a empresa me proporcionou. Então, a empresa, na verdade, ela foi fundamental no meu desenvolvimento. Então, quando você entra para uma sala de aula e você traz tudo isso,
duas coisas acontecem. Você dá uma aula, vamos dizer assim, com os pés nas costas, né, bem tranquilo, logicamente se preparando para ela, olhando o embasamento teórico, e aí eu jogo todos os exemplos. Então, é muito simples, você projeta um slide, fala dele, explica a teoria, mas imediatamente você coloca um exemplo que foi vivido, né? Que tem uma realidade atrás. E aí os alunos, graças a Deus, eles compraram essa ideia, esse modelo de aula, e a gente tocou lá na FAM por 7 anos. E, logicamente, Renata, de novo vem o conhecimento. Quando eu entrei para o mundo acadêmico, eu falei, bom, e agora? O que eu quero desse mundo? Eu quero ficar aqui como especialista, né? Porque eu já era pós-graduado, por isso eu podia dar aula na faculdade, mas eu olhava para frente e dizia assim, bom, será que um dia o MEC vai cortar o especialista, não vai mais poder dar aula na faculdade? Bom, o que dá para fazer agora, com 57 anos de idade, na época? Vou fazer mestrado. E aí eu não posso esquecer de citar a minha família e principalmente a minha esposa Márcia. Por quê? Porque ela sempre me empurrou. Ela nunca disse assim, não, mas você já está com essa idade. Imagina. Ela me apoiou e foi na minha dissertação, na minha defesa, ela estava lá, né, me apoiando. Então, isso é muito importante. Aí, então, eu fiz mestrado em educação. Por quê? Porque eu já sabia que eu ia gostar de sala de aula. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. Então, já que eu gostei tanto, deixa eu me preparar. Então, eu fui para a Unisal, de novo na Unisal, e fiz o meu mestrado em educação. Foi muito bem programadinho, né? Parecia até que eu tinha feito aula com você sobre a disciplina, né? Sobre como ter disciplina para cumprir tudo aquilo que se tinha na agenda. Então, eu me programei para fazer em 3 anos. E exatamente foram os 3 anos que eu levei para concluir o meu mestrado, que eu defendi em agosto de 2018. Eu defendi o meu mestrado já com 59 anos. Ou seja, não tem barreira de idade aí, né, professor? Não tem. Então, você vai embora. Então, essa carreira, ela já dura aí, então, 9 anos, praticamente, e hoje eu atuo na Anhanguera e no SENAC Americana para trabalhos pontuais dentro do mundo corporativo e para o SENAC de Piracicaba para pós-graduação de forma pontual também, quando eles me chamam para atender alguns módulos, né? Confesso a você que de todos os trabalhos que eu faço hoje, as áreas que eu atuo, todas elas são prazerosas, eu gosto de fazer. Mas a sala de aula, ela me apaixona, então é a minha paixão maior. E enquanto eu me lembrar do meu nome, eu conseguir saber como eu me chamo e onde eu estou, eu quero estar em sala de aula. E Espero que assim, isso seja lá na frente, bem lá na frente. com certeza, professor, com certeza será. E outra, quando você está aplicando, né, transferindo esse conhecimento, você também está reaprendendo, né, reforçando ainda mais o teu conhecimento, né? A gente sabe disso, né? Uma coisa que me chamou atenção também é a questão das oportunidades, né? As oportunidades, elas realmente elas vêm se você estiver preparado, né? Então, essa visão de futuro de novo, olha, se por um acaso no futuro tiver um corte, né, na questão do MEC em relação a quem tem às vezes a especialização, o que eu posso fazer para me antever, me antecipar em relação a isso? Então, de novo, essa perspectiva, essa visão de futuro direcionando aí as suas decisões, os seus próximos passos, né? E buscando alinhar algo, fazer algo realmente que é a tua paixão, que isso te move. Então, assim, muito, muito bacana trazer esses pontos e acho que reforçar isso, né? Fazer, olha, diante de tudo que você faz, tem várias habilidades, então você não é focado, às vezes, em só uma habilidade, né? Pelo menos 10 aí funções. Então, hoje a gente vê que o mercado exige também essa necessidade dessa multidisciplinaridade
interdisciplinaridade, né? Então, a importância desse desenvolvimento e desse desenvolvimento contínuo. Muito bom, professor, muito bom mesmo. Bom, Legal, Renata. eu acho que Só para corroborar com algo que você falou, é simples. Para cada disciplina que você vai atuar, no mínimo você devora um livro para você poder montar as suas aulas. Então, a gente acaba aprendendo muito mais do que ensinando, né? Isso é fundamental. Vamos lá. E agora, assim, né, nessa segunda etapa, né, que a gente gostaria de trazer um pouco desse aprendizado, né, que todo esse momento que nós estamos vivenciando, né, essa necessidade dessa adaptação perante ao cenário de pandemia, e quais foram os aprendizados, né, que você teve na sua carreira nesse momento, nessa transição que nós estamos, né? Sim. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, Renata, que eu vou sempre eu vou dizer isso, que eu vou repetir agora. Eu acho que tudo que você planta em um determinado momento da sua vida, né, as sementes que você escolhe, né, a plantação ela é opcional, mas a partir do momento que você planta, você vai precisar colher em algum momento, tá certo? E então você escolhe as sementes e você sabe o que você vai colher. O universo diz isso para nós, né? Você vai precisar colher. Bom, então, quando eu disse lá atrás que eu comecei a gostar de gente e eu não consegui, eu queria ser agrônomo, mas eu não consegui, e eu entrei para a administração e eu não sou um cara de exatas, né? Eu não sou um cara de matemática, de física, de química, de estatística, e eu fui para a administração. E dentro da administração eu comecei a ver que ali tem gente, tem a parte de pessoas. E eu comecei a gostar muito disso. E aí, a minha relação, que sempre foi uma relação interessante, desde boia fria, eu sempre gostei de me comunicar de alguma forma, mesmo com toda aquela vergonha e tal, eu comecei a aprender que a ferramenta mais importante da vida chama-se relacionamento humano, é o network, as pessoas que você tem, que se cercam, né, ao seu redor, e o que você vai fazer com elas. Então, eu comecei a aprender que a gente precisa fazer boas escolhas, se cercar de boas pessoas, né? Por quê? Porque isso você começa a construir isso, e eu falo para meus alunos, comece a fazer isso agora, pelo amor de Deus, por quê? Porque vocês são meninos e meninas jovens, e a hora que chegar lá na frente, muito antes que eu, lógico, encurta esse caminho, muito antes que eu, porque o meu caminho precisou ser um pouco mais longo. Hoje tem ferramenta e tecnologia, é o que a gente está fazendo agora, por exemplo, você pode encurtar esse caminho e a relação que você construiu vai te garantir o futuro. Ou seja, o passado que você construiu, o passado que eu construí, tem me garantido e muito bem a vida que eu levo hoje e a vida que eu vou levar ainda, se Deus quiser, por muito tempo. Então, a maior lição que eu tiro de tudo isso, e logicamente nesses momentos de isolamento e de pandemia, isso se tornou ainda mais evidente, né, de você estar aqui no monitor e a pessoa do outro lado diz assim, caramba, eu conheço aquele cara, um dia a gente teve uma relação e vale a pena assistir, ou vale a pena escutar, vale a pena nos reunir. Então, esse mundo do relacionamento humano me proporcionou todas as parcerias que hoje eu sou convidado a fazer, né? Eu confesso a você que o único trabalho que eu pedi, eu enviei um currículo, depois da foi para a FAM, tá certo? Isso aí realmente eu imprimi um currículo e mandei para a instituição. Todas as outras atividades que eu exerço hoje, eu não pedi nada, eu não enviei nada a ninguém. Elas vieram caindo na minha vida, é até meio assustador, é difícil passar um mês, eu vou dizer um mês, que eu não tenha aí alguém me convidando para um café, porque
pode surgir uma nova parceria, um ganha-ganha, e essa é a vida que eu levo hoje. E, logicamente, dentro da minha empresa, eu vou trazendo para trabalhar comigo as pessoas que eu gosto, que eu conheço, que têm habilidades extraordinárias para contribuir, e aí eu vou montando os meus braços, né? Então, por exemplo, me permita, a Renata Lasso, ela é uma especialista em pessoas, né? Então, eu vou enxergar no meu braço de pessoas, na empresa, que a Renata se encaixa ali. Então, eu vou trazendo pessoas que têm essa expertise para atuar nos determinados braços, seja de pessoas, na gestão de pneus, que tinha que ter, né, lógico, e a engenharia industrial, que são os grandes braços que eu tenho hoje, além da área jurídica, né? Além da área jurídica e também da energia solar fotovoltaica, que eu preciso falar aqui. Bom, então, o grande aprendizado, Renata, que eu sempre coloco para os alunos em sala de aula é esse: construa uma relação saudável, mas essa relação tem que ser honesta, tem que ter transparência, tem que ser ético, porque as pessoas precisam acreditar em você. E mais uma coisa, quando você for construir suas parcerias, seja a convite ou que você foi buscar, procure se amarrar em pessoas boas. Por quê? Porque você leva uma vida inteira para construir uma marca e você não vai ficar amarrando essa marca em algo duvidoso, que pode destruir o seu nome do dia para a noite. Então, isso o que eu trago, a maior lição que eu trago, o maior aprendizado que eu trago lá de trás, e estou usando muito agora, nesses tempos de isolamento, usando, né, a tecnologia, porque a minha internet foi no cabo da enxada, diferente dos meus filhos, que nasceram no quintal da internet, da tecnologia, e têm o domínio da ferramenta. Eu sou um usuário, né? Eu utilizo até bem, eu acho, e aí, de novo, vem a relação. Quando eu não consigo algo, eu chamo um dos dois filhos, eles vêm, leva quase 10 segundos para resolver, tá certo? Mas quando eles têm dor de barriga lá na empresa, são executivos também, de algo que está incomodando e eles não têm essa sola de sapato ainda que eu tive, eles vêm me pedir socorro. E aí eu dou risada e digo, nossa, mas parece tão simples isso. Não, eu não... Tem um cara lá que vai acabar me destruindo. Eu falei, não, por que vai destruir? Não é assim. Não, então, nossa, ele é muito questionador, não tem nada, assim, empodera ele, dá valor para ele. Quantos anos o cara tem na empresa? Ah, tem 40. Eu falei, meu Deus do céu, usa esse cara. Pega esse cara para você. Empodera ele, dá valor para ele. Então, essa troca, que eu chamo de estoque de conhecimento, é a grande ferramenta que você precisa buscar, precisa utilizar. Os meninos respeitando os mais velhos, porque tem muito conhecimento e muita experiência. Aliás, o mercado está de novo buscando as pessoas de cabelo branco ou de pouco cabelo. E eu, 61 anos, eu preciso respeitar muito esses meninos. Por quê? Porque eles são ligeiros, eles são inteligentes. Essa junção, essa união, essa mescla, ela dá um belo caldo, né? A experiência com a velocidade, ela dá um belo caldo e é uma forma da gente tocar a vida. E, logicamente, para finalizar, o que eu aprendi também é que mais do que nunca a gente tem que se cuidar do emocional, cuidar das nossas imunidades, estar atento aos sinais da nossa saúde. Por quê? Porque nós vamos precisar, em algum momento, desse bem-estar, desse corpo saudável. E se a gente não tiver, a conta chega. Então, isso também a gente tem aprendido muito
nesses momentos de isolamento, ou quase isolamento. Interessante, professor, essa questão, né, do relacionamento que o senhor trouxe, a importância de, primeiro que são pontes, né, são conexões, a gente está se conectando hoje, né, virtualmente também, né, muito mais, e a importância de construir realmente essa trajetória, esse rastro, né, a pessoa pensar no seguinte, qual é o rastro, né, qual é a imagem que eu quero passar. Então, acho que isso ficou também muito claro aqui na sua fala, né? Então, isso é fundamental. E um outro ponto que me chamou, assim, extrema atenção, que eu acho que eu preciso também ressaltar, é o papel, né, seu como líder, né, como liderança no seu negócio, né, para a sua carreira, para o seu negócio hoje, em que e envolver as pessoas certas para o seu projeto, né? Apoiar o apoio aí fundamental, ampliando a visão, seja de um filho, né, ou de um liderado, em relação a um cenário, buscando outras perspectivas. Então, assim, essa atuação contínua, né, diante desse cenário e na sua trajetória toda, né, de carreira, de vida. Né? Então, acho que são alguns pontos aí. E o equilíbrio, agora que o senhor finalizou aí com o cuidado, né, da saúde, o autocuidado, a importância disso, e eu acho que buscar sempre esse equilíbrio. Então, são alguns pontos que me chamaram a atenção, que eu estou reforçando aqui para as pessoas terem essa conscientização, essa consciência realmente. Estamos chegando, então, ao Legal. final. Eu gostaria, assim, de agradecer realmente imensamente essa participação, essa entrega, essa doação dessa trajetória, né, da sua carreira, né, para que mais pessoas, mais profissionais se inspirem. Existe um caminho, na verdade, a ser percorrido para a gente atingir a nossa realização, a nossa satisfação. Mas acho que o mais importante, essa trajetória precisa ser aproveitada, vivenciada, né? Então o sucesso não é um ponto de chegada, mas é todo esse caminho, essa trajetória. E isso, né, trouxe na sua fala realmente essa paixão, essa vivência, essa experiência de vida e te traz realmente toda essa satisfação e realização. Legal, Renato, legal. Tudo isso que eu falei está registrado em uma palestra de 1h30, e agora, dessa palestra, está surgindo o livro, meu primeiro livro, que deve ser aí, agora atrasou, lógico, que deve sair o ano que vem, se Deus quiser. Então, vai contar toda essa história aí em umas 120, 140 páginas, se Deus quiser. Eu te agradeço de coração, né, pela oportunidade. É sempre uma honra, um prazer falar com você. Eu aprendo muito com você e estamos à disposição para outras e outras oportunidades e que a gente possa contribuir, tá bom? Criaremos essas outras oportunidades, professor. Gratidão. Ok. Gratidão também. Muito obrigado.